Fala galerinha, nós estamos começando mais um Shape Team. But first, let me take a selfie. Hoje nós vivemos em um mundo onde que, infelizmente, o que é errado se tornou certo e o que é certo se tornou errado. O errado se tornou padrão de conduta. Muitas vezes vocês, teens, podem sentir algum tipo de medo de falar que são crentes, por medo do preconceito, por medo que as pessoas julguem vocês, medo de se sentirem excluídos, medo de que os amigos de vocês não gostem mais de vocês por vocês serem diferentes. E Deus, ele é radical. E lá no texto de Gênesis 1:4 diz assim: Viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. E Jesus foi firme ao declarar, que está lá em Mateus 5:34, diz assim: Que seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disto passar vem do maligno. E a igreja também deve ser radical. E lá em Apocalipse 3:16 diz assim: És morno, e nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E hoje nós vamos falar sobre Gease. E Gease foi um jovem que viveu com o profeta Eliseu. Então Eliseu era seu líder. Mas Gease, ele não se tornou profeta como Eliseu. Isso porque Gease não tomou posturas radicais que um servo de Deus deve tomar, principalmente contra o pecado. O triste exemplo de Gease é um alerta para que nós e vocês, teens, não brinquem com o pecado. Tá, mas como ser um jovem radical contra o pecado? Nós vamos aprender alguns exemplos agora. Primeiro, nós devemos ser radical no que falamos. Lembrem, gente, assistam o Shape com uma caneta, com papel e anotem os textos que a gente fala para vocês, para que vocês depois possam ler a história. Agora, anotem aí, 2 Reis 4:11-14. E lá conta a história que o profeta Eliseu, ele quis abençoar a mulher que acolhia eles naquela noite. E o jovem Gease, mesmo não sendo perguntado, ele foi enxerido. Ele insinuou que a mulher precisava ter um filho. Ele deu a opinião dele mesmo sem que ninguém pedisse. E ele deu essa sugestão enfatizando que a mulher não poderia ter um filho. Falou que ela era incapaz de ter um filho e de dar um filho ao seu marido. Um verdadeiro profeta, ele não enfatiza algo. Ele não enfatiza o problema. E sim, anuncia a resposta de Deus. Eliseu foi discípulo de Elias. E aqui vamos destacar a vontade de Gease. Ele tinha vontade de ser profeta, mas ele precisava definir se ele seria mesmo um profeta ou apenas uma pessoa que andava com um profeta. Eliseu, ele foi discípulo de Elias e se tornou um profeta maior que o seu mestre. Mas Gease não se tornou um profeta, porque não tomou uma posição. E vocês, teens, têm que tomar uma decisão radical. Você tem andado com profetas? Você quer ser um profeta? Um jovem radical não fica jogando conversa fora, mas profetiza as bênçãos de Deus. Decida hoje radicalmente ser um profeta de Deus. A segunda coisa que vamos aprender é radical no que acredita. Algum tempo se passou e o filho daquela mulher passou mal e morreu. O profeta Eliseu mandou Gease encontrar essa mulher e perguntar sobre o seu filho. Mas Gease, ele foi sem interesse, ele estava com uma preguiça. Por isso a mulher não deu crédito. E Eliseu deu um bordão para Gease colocar em cima do menino morto. E Gease fez o que o profeta mandou, mas ele foi sem fé que isso aconteceria de verdade. E a prova disso é que ele nem esperou ver se o menino ressuscitaria. Ele foi logo parando tudo e falou que não daria certo. E aquela poderia ser a primeira oportunidade de Gease como um profeta, mas ele deixou que a oportunidade escapasse pelas mãos. Ele poderia ter vivenciado um milagre através da vida dele. Contudo, ele era muito curioso e muito apressado. Não tinha fé, apenas via os milagres acontecerem, mas não tinha fé suficiente para isso. E vocês, teens? Pensem comigo de uma maneira radical. Você já presenciou milagres de Deus na sua vida? Você vive pela fé ou pela curiosidade? Um teen radical não deixa de acreditar no milagre por pura curiosidade. Exercite a sua fé de maneira completa e radical. E a terceira coisa que vamos aprender é verdade radical. E lembrando, gente, toda a história de Gease está lá em 2 Reis. Então leiam 2 Reis para entender melhor e ver melhor sobre a vida de Gease.
É um desafio para vocês, hein? Lá em 2 Reis 5, 20 até o 22, conta a história de Naamã. Depois que o general Naamã foi curado, ele ofereceu presentes para o profeta Eliseu. Mas o profeta ele não aceitou os presentes. E depois que já tinha ido embora, Geazi inventou uma mentira, dizendo ao general que o profeta Eliseu precisava das vestes que ele tinha oferecido. Então, Geazi ganhou as vestes e dinheiro, mas junto veio a doença de Naamã e Geazi ficou leproso. E essa mentira foi a ruína da vida de Geazi. E infelizmente, o mesmo tem acontecido com vários teens, vários adolescentes, vários jovens. E para que isso não aconteça, nós devemos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Você é radical com a verdade? Reflita comigo. Alguma vez você omite a verdade de alguém? Um teen radical não aceita de maneira nenhuma mentira. Ele não aceita contar mentira, ele não aceita participar de mentira. Um teen radical, ele fala a verdade, seja qualquer for o preço, mesmo que isso seja doloroso. Você tem falado a verdade? Seja um teen radical com a verdade. E a quarta coisa que vamos aprender é radical com os valores. O erro de Geazi em mentir não ficou só em palavras, e sim em atitudes desonestas. Ele se apossou de coisas que não eram do seu direito. Ele guardou tudo para si em sua casa. E muitos teens têm caído na conversa de Satanás e têm se envolvido em coisas ilícitas. As drogas são um exemplo de coisa ilícita. Eu tenho certeza que isso não agrada o coração de Deus. Tá, mas como saber o que é uma coisa de Deus e uma coisa de Satanás? Simples. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a obra do diabo é matar, roubar e destruir. Tudo que for te destruir não é da vontade de Deus. Tudo que for roubar a tua paz, que for roubar as coisas boas da tua vida, não é da vontade de Deus. Tudo que for para destruir a tua vida não é da vontade de Deus. Se você quer ser um teen radical, você precisa fazer um voto com Deus, de não pegar nada, não participar de nada que não seja da vontade de Deus. Não fazer nada que Deus não autorize primeiro. Nunca aceite nada ilícito ou desonesto. E agora, vamos refletir se você está sendo um teen radical? Existe algo no seu poder aí na sua casa com você que é desonesto, que não te pertence? Ou você já pega sem pedir a benção de Deus? Um teen radical não faz nada sem antes pedir a benção de Deus. E a quinta coisa que vamos aprender é radical. E a quinta coisa que vamos aprender é radical com segredos. Depois de tudo isso, de tudo que Geazi tinha aprontado, ele ainda achava que ninguém descobriria seu segredinho sujo. Ele chegou a afirmar para o profeta Eliseu que não tinha ido para lugar nenhum. Ele ainda foi debochado. Ai, ninguém vai me descobrir. Contudo, o profeta tinha conhecimento de tudo. Todo teen tem seus segredos pessoais. E eu sei que vocês só compartilham com pessoas que vocês confiam muito. E eu também sei que tem muitas coisas que vocês não têm coragem de contar para ninguém. Mas a palavra de Deus declara assim: nada é encoberto que não venha a ser revelado. O oculto que não venha a ser conhecido. Tá lá em Lucas 12:3, essa passagem. Um dia todos os seus segredos, por mais escondidos que sejam, vão ser revelados. Por isso é importante ser um teen, uma pessoa com uma vida transparente. Um teen radical não guarda segredo dos seus pais. Um teen radical tem um líder, um pastor, uma pessoa, um conselheiro espiritual a quem ele confia as coisas mais guardadinhas no coração. E agora pense comigo, existe algum pecado oculto ou não confessado na sua vida? Você tem feito alguma coisa escondida pensando que ninguém vai ver ou descobrir? Um teen radical sabe que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então não esconda nada de Deus, Ele já vê tudo. E a sexta coisa que vamos aprender é visão radical. Certa vez, a casa do profeta Eliseu foi cercada por guardas que queriam prender ele. Geazi, quando acordou, levou um grande susto. Mas o profeta Eliseu orou por ele para que ele tivesse os olhos espirituais abertos. Então Geazi viu um exército de anjos muito maior que os protegiam. E a visão é uma das entradas da alma. E grande parte do que somos vem do que vemos no dia a dia. E infelizmente, muitos teens têm enchido seus olhos de violência, de coisas que não se deve assistir, de coisas que é só porcaria na TV, no celular, no computador. Por isso, o teen radical deve cuidar do que vê. É preciso selecionar bem o que você deixa entrar
pela entrada da sua alma, que são os seus olhos. E eu te desafio, ore pedindo para Deus para que Ele mostre se vocês estão vendo uma coisa que não é do agrado dele, se vocês estão assistindo algo ou jogando algo que não é do agrado deles. Ore, peça para Ele, Ele vai te mostrar. Os programas e sites que vocês assistem edificam vocês? Fazem vocês crescer? Ou te contamina? Existe algo que você viu e que ficou gravado na sua mente? Então, eu te digo, ore, peça para que Deus abra os seus olhos espirituais. Peça para que Deus te mostre. Peça para que Deus fale com você. E a sétima coisa que vamos aprender é oportunidades radicais. Eu sei, tem muitos pontos, mas já tá acabando, gente. Calma aí. O tempo passou e Geazi, já mais velho, conhecido como o discípulo do profeta Eliseu, mas ele perdeu várias oportunidades de que milagres acontecessem através da vida dele para ser só um espectador. Ele ficou só assistindo tudo acontecer muitas vezes. Presenciou milagres extraordinários, mas não deixou que Deus agisse na sua vida. Não deixou que Deus fizesse milagres na vida. Muitos teens estão vendo o tempo passar através dos seus olhos e não aproveitam as oportunidades que a vida está dando. Vêm coisas acontecerem na vida dos outros. Não podemos perder a oportunidade de ser boca de Deus na vida de alguém. E agora? Você tem aproveitado o seu tempo? Você pensa no seu futuro? Eu sei, vocês são super novinhos ainda, estão na pré-adolescência, mas uma coisa eu tenho que dizer. Vocês já podem pensar no futuro de vocês, para que as coisas que sejam da vontade de Deus se realizem na vida de vocês. Vocês já podem orar pedindo para Deus para que Ele mostre o que é da vontade dEle para a vida de vocês. Nunca é cedo para orar por essas coisas. E eu digo para vocês, aproveite radicalmente as oportunidades que a vida oferece para você. Então, seja radical contra o pecado. Eu acho que ficou mais do que claro isso, não ficou? Geazi é um grande exemplo de como um teen não deve ser. Se Geazi tivesse sido firme nas suas posturas e decisões, certamente tudo seria diferente. Por isso precisamos ser radical no que a gente fala, no que a gente acredita, na verdade, nos valores, nos segredos, na visão espiritual, nas oportunidades. Eu sei, parece muita coisa, mas com a ajuda do Espírito Santo você vai conseguir. Ele vai te capacitar. Alimente a sua fé no dia a dia. Fuja de todas as mentiras e enganos. Alimente a sua alma com coisas saudáveis e aproveite as chances que a vida te dá. E agora, vamos fechar os olhos e vamos orar? Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja ministrando o coração de cada teen que assiste esse vídeo agora, Deus. Que o Senhor mostre para eles, Pai, todas as mentiras, Pai, que eles muitas vezes caem, Deus. Todas as mentiras que Satanás faz com que eles pensem que é correto, Senhor Deus. Que o Senhor esteja mostrando, Pai, abrindo a visão espiritual, os olhos espirituais deles, Pai, para que eles possam entender, Pai, as pequenas coisinhas, Pai, que eles assistem, que eles veem, que eles têm abertura, Pai, de ver, para que essas coisas, aquelas pequenas coisinhas, sejam mostradas para eles, Pai, para que eles cortem isso da vida deles, Deus. Eu te peço também, Pai, que o Senhor esteja, Pai, mostrando para eles, Pai, e além disso, dando oportunidade, Pai, para que eles sejam usados, Pai, para fazer milagres sobrenaturais, Pai. Que o Senhor use a vida deles, Pai. Eu sei que o Senhor vai usar. Eu sei que cada teen, Pai, tem um futuro brilhante, Deus. Eu sei que cada teen, Pai, tem uma caminhada brilhante, Senhor Deus. E eu creio, em nome de Jesus, que a carreira deles vai ser completa, Senhor Deus. Eu creio, em nome de Jesus, que eles vão crescer e vão se tornar adultos, Pai. Homens de Deus, mulheres de Deus, Pai. Adultos, Pai, que vão ser exemplos para a sociedade, Senhor Deus. Que vão ser exemplo do que um cristão deve ser, Deus. Que vão ser exemplo, Pai, de homem e mulher segundo o teu coração, Deus. Vão ser exemplo, Pai, de amizade contigo, Senhor Deus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor abençoe a semana de cada teen. Que abençoe a família de cada teen. E que cada vez mais eles tenham o Senhor como centro da casa deles, Pai. O Senhor como centro da vida deles, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. E nós nos encontramos semana que vem
nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais um Shape Team.